Você ouve agora a lição da Escola Sabatina, terceiro trimestre, julho, agosto e setembro de 2023. Título geral: Efésios. Autor: John McVeigh. Leitura: Sandra Ferreira Barbosa e André Oliveira Santos. Editora: Casa Publicadora Brasileira. www.cpb.com.br. Lição 1. Paulo e os Efésios. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Sábado, 24 de junho. Quando escrevemos algo, temos um propósito. Algumas vezes, um propósito significativo. Abraham Lincoln, por exemplo, escreveu seu famoso discurso de Gettysburg em 1863, após a terrível devastação na Batalha da Guerra Civil Americana, que deixou cerca de 7.000 soldados mortos. Nesse discurso, inspirado nos pais fundadores, Lincoln expressou sua crença de que a Guerra Civil era o teste final para determinar se a nação criada em 1776 subsistiria ou desapareceria da face da terra. Paulo tinha um propósito profundo que motivou sua carta. Os efésios estavam sendo tentados a desanimar, em parte por causa do aprisionamento do apóstolo e em parte devido às contínuas perseguições e tentações. Paulo relembra a eles o que aconteceu quando se converteram, aceitaram Cristo como seu Salvador e passaram a fazer parte da Igreja de Deus. Eles se tornaram o corpo de Cristo, os materiais de construção de um templo, a noiva do Senhor e um exército bem equipado. Desempenhavam um papel estratégico no cumprimento do grande plano divino de unir todas as coisas em Cristo. Paulo escreveu para despertar os crentes em Éfeso quanto à sua identidade integral e aos seus privilégios como seguidores de Cristo. Domingo, 25 de junho. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Paulo, evangelista para Éfeso. Ouça Atos 18, versos 18 a 21. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: "Se Deus quiser, virei visitá-los outra vez." E, embarcando, partiu de Éfeso. Pergunta 1. O que Paulo fez em sua primeira visita a Éfeso, no final da segunda viagem missionária? Éfeso era uma das maiores cidades do Império Romano, com uma população de cerca de 250.000 habitantes. Era a capital de uma das províncias mais ricas do Império, a província da Ásia, que abrangia grande parte do que conhecemos hoje como Ásia Menor. Na época de Paulo, a província desfrutava de crescimento e prosperidade. Como cidade portuária, Éfeso também estava no trajeto de importantes rotas terrestres. Embora o povo adorasse muitas divindades na cidade, Ártemis, chamada Diana na mitologia romana, considerada a deusa protetora da cidade, era suprema. Sua adoração era o foco de cerimônias cívicas, jogos atléticos e celebrações anuais. Paulo retornou a Éfeso em sua terceira viagem missionária e permaneceu ali por 3 anos. O apóstolo dedicou um tempo significativo a Éfeso,
com a intenção de fundar firmemente o cristianismo naquele lugar. Ouça Atos 19, 13 a 20. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo: ordeno que saiam pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Pergunta 2. Qual acontecimento estranho fez com que predominasse a reverência pelo Senhor Jesus em Éfeso? Lucas compartilhou a estranha história de 7 exorcistas judeus ambulantes. Misturar os nomes de Jesus e Paulo em seus encantamentos provou ser um equívoco. Com a notícia do episódio, veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. O evento teve impacto sobre os crentes, os quais queimaram publicamente seus caros manuais de artes mágicas, que valiam 50.000 denários. Com os moradores da cidade, os crentes aprenderam que a adoração a Jesus não deve ser misturada com a adoração a outras coisas ou a outras pessoas. O que a queima dos livros significou para os efésios, considerando o custo desses materiais? O que isso diz sobre o compromisso total com o Senhor? Segunda, 26 de junho. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Revolta no anfiteatro. Ouça Atos 19, 21 ao capítulo 20, verso 1. Depois destas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia. Ele dizia: depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem deste ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há o perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e começaram a gritar:
Grande é a Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade, e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não o permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia tinha virado uma confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase 2 horas: Grande é a Diana dos Efésios! O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isto ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo, nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules, que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular, porque também corremos o risco de sermos, hoje, acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar este ajuntamento. E, havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os encorajado, despediu-se e foi para a Macedônia. Pergunta 3. Que lições podemos tirar dessa história? O testemunho de Paulo na grande e sofisticada Éfeso foi tão eficaz que impactou o importante motor econômico da cidade, o turismo focado no grande templo de Diana. O templo era uma magnífica estrutura, composta parcialmente de 127 pilares, cada um com 20 metros de altura, feitos de mármore de Paros, um mármore branco puro muito valorizado para esculturas. 36 desses pilares foram esculpidos e revestidos de ouro, conferindo ao templo sua reputação como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Com receio de que a retórica anti-idolátrica de Paulo estivesse tirando o apoio financeiro do templo, Demétrio, o ourives, levou seus companheiros artesãos a um frenesi. Uma multidão agitada se deslocou rapidamente do mercado para o anfiteatro, onde cabiam cerca de 25.000 pessoas. Ali, durante 2 horas, clamaram: Grande é a Diana dos Efésios! Depois que a multidão foi dispersada pelo escrivão da cidade, Paulo se reuniu com os crentes e deixou Éfeso. Ouça Atos 20, 28 a 31. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida aparecerão no meio de vocês lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que até mesmo entre vocês se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás de si. Portanto, vigiem, lembrando que, durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês. Pergunta 4. No fim da 3ª viagem missionária, Paulo se encontrou com os anciãos de Éfeso. O que preocupava o apóstolo? Uma possível cronologia do relacionamento de Paulo com Éfeso pode ser descrita na ordem a seguir. Todas as datas são depois de Cristo. Ano 52. A primeira e breve visita de Paulo a Éfeso.
anos 53 a 56. O ministério de 3 anos de Paulo em Éfeso. Ele escreveu 1 aos Coríntios próximo ao fim de sua estada ali. Ano 57. Enquanto esteve em Mileto, Paulo se reuniu com os anciãos de Éfeso. Ano 62. Paulo escreveu a carta aos Efésios, provavelmente da prisão em Roma. Portanto, vigiem, lembrando que durante 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um de vocês, disse Paulo. A respeito de que você acha que Paulo advertiria nossa igreja hoje e por quê? Terça, 27 de junho. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Ouvindo a carta aos Efésios. Paulo escreveu a carta aos Efésios para ser lida em voz alta nas igrejas que funcionavam nos lares dos crentes na região de Éfeso. Nos anos transcorridos desde a sua partida, o movimento cristão em Éfeso cresceu e o número de igrejas se multiplicou. Para aqueles primeiros crentes, teria sido um evento importante ter entre eles Tíquico, representante do fundador Paulo, compartilhando uma carta dele. Como sugerido pela epístola, é provável que o grupo reunido incluísse membros da família anfitriã, pai, mãe, filhos e escravos. Naquela época, uma família também incluía outros, patrocinados, pessoas livres que dependiam do dono da casa para apoio e proteção, e até fregueses. Portanto, pode ser que esses também estivessem presentes, bem como membros de outras famílias. Pergunta 5. Leia toda a carta aos Efésios em voz alta. Isso levará cerca de 15 minutos. Que temas ecoam na carta? Use o esboço a seguir. Saudação introdutória. Efésios 1, 1 e 2. Bênção introdutória. Efésios 1, 3 a 14. Oração para que os crentes recebam a sabedoria centrada em Cristo. Efésios 1, 15 a 23. Uma vez espiritualmente morto, agora exaltado com Cristo. Efésios 2, 1 a 10. Criação da Igreja por Cristo a partir de judeus e gentios. Efésios 2, 11 a 22. Paulo como pregador de Cristo aos gentios. Efésios 3, 1 a 13. Oração para que os crentes experimentem o amor de Cristo. Efésios 3, 14 a 21. Apegue-se à unidade da Igreja inspirada no Espírito. Efésios 4, 1 a 16. Viva a nova vida que alimenta a unidade. Efésios 4, 17 a 32. Ande em amor, luz e sabedoria. Efésios 5, 1 a 20. Pratique a vida nos moldes de Cristo na família cristã. Efésios 5, 21 a 6, versículo 9. Permaneçam juntos, a Igreja como exército de Deus. Efésios 6, 10 a 20. E saudação de encerramento. Efésios 6, 21 a 24. Que tema-chave aparece na carta? O que ela lhe diz? Quais pontos o comovem? Quinta, 29 de junho. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Efésios, uma carta impregnada de Cristo. Ouça Efésios 1, 9 e 10.
Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Pergunta 8. Como Paulo anunciou o tema de sua carta? Como a carta aos Efésios pode ser resumida? Ela traz uma visão do plano divino, centrado em Cristo, para a plenitude dos tempos e o papel da Igreja nesse projeto. Deus agiu em Cristo para iniciar seu plano de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. E ele o fez criando a Igreja como uma entidade composta por uma nova humanidade de judeus e gentios. Os crentes foram chamados a seguir esse plano, sinalizando aos poderes malignos que o propósito divino estava em andamento. Como Efésios 1, 9 e 10 proclama, a unidade que Deus tem em mente está centrada em Cristo. Portanto, não é surpresa constatar que Efésios é uma carta impregnada de Cristo, a qual louva as ações divinas em Cristo e celebra o acesso dos crentes aos recursos espirituais oferecidos nele. Paulo emprega a frase em Cristo e frases semelhantes mais de 30 vezes e exalta a Jesus. Ao ler a carta, observe essas expressões e fique atento às muitas maneiras usadas pelo apóstolo para destacar Jesus. Paulo buscou reacender o compromisso espiritual dos crentes em Éfeso, recordando-lhes que eles faziam parte da Igreja, a qual está no centro do plano divino de unificar todas as coisas em Cristo. Quando usa a palavra igreja, do grego eklesia, refere-se à igreja em geral, em vez de se referir a uma congregação local. Uma das principais estratégias que usou foi falar sobre a igreja, e fez isso por meio de metáforas vívidas, 4 das quais desenvolveu em detalhes. Primeira, a igreja como corpo. Segunda, a igreja como edifício, templo. Terceira, a igreja como noiva. Quarta, a igreja como exército. Cada uma dessas imagens, à sua maneira, revela qual é o propósito e a intenção de Deus para a sua igreja. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus reúne uma comunidade transnacional, multilingüe, multirracial, transcultural, que aponta o caminho para o cumprimento de seu plano de unir todas as coisas em Jesus. Como podemos trabalhar de acordo com o grande plano divino? Sexta, 30 de junho. Verso para memorizar. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1, 9 e 10. Estudo adicional. A história dos exorcistas, que usaram indevidamente os nomes de Jesus e Paulo, explica por que o apóstolo usou tanta linguagem sobre poder em Efésios. Alguns crentes, sob a convicção da soberania de Jesus, jogaram no fogo seus manuais de magia. Graças à descoberta de cerca de 250 papiros que falavam de magia, bem como outros achados, temos ilustrações de rituais, feitiços, fórmulas, maldições, etc., semelhantes àquelas apresentadas nesses manuais. Os volumes aconselhavam os adeptos a conduzir rituais para persuadir deuses e poderes a fazer o que eles pedissem. Esses volumes valiam 50.000 moedas de prata, ou 50.000 dias de salário. Se calcularmos R$ 55 para cada dia de salário, isso equivaleria a R$ 2.750.000. Isso demonstra a importância desses volumes para os efésios. Clinton Arnold escreveu, abre aspas,
Foi preciso a intervenção de Deus para que eles fossem convencidos de que deveriam se arrepender da utilização de amuletos, encantos, invocações e meios tradicionais de obter poder espiritual. Os efésios precisavam de instruções sobre como lidar com a influência e os ataques dos sinistros poderes cósmicos. Fecha aspas. A resposta de Paulo é a carta que aponta para o Cristo exaltado acima dos poderes e enfatiza a superioridade do poder que Deus oferece. Perguntas para consideração. Que poderes ou autoridades estão ativos no mundo e em sua vida? Esses poderes se manifestam tentando os crentes a honrá-los em vez de adorarem ao Cristo exaltado? Deus planejou unir na plenitude dos tempos todas as coisas em Cristo. Paulo expressou esperança para o futuro. Por que ele tinha esperança? Como Paulo apontou para a grande futura esperança do retorno de Cristo? O que essa esperança significa para nós agora?